Fala, Leandrão. Primeiramente, só me apresentar aqui, galera. Eu, Luiz Gustavo, vou participar agora de uma live. Na verdade, convidei Leandro Zago, ele que é uma das grandes figuras do futebol brasileiro, especialmente com um trabalho magnífico em categoria de base. E eu vou ter a honra de poder conversar com ele um pouquinho para a gente poder saber um pouco mais sobre futebol. Hoje é dia de aula com Leandro Zago e eu espero que vocês gostem. Ele já mandou o convite aqui. Vou aceitar e vamos lá. Fala, amigão. Fala, Gustavo, tudo bem? Boa noite. Opa, Leandro. Primeiramente, cara, boa noite e muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite. É uma honra inenarrável conversar com você. Como eu disse na minha introdução, você que é uma das grandes referências do futebol moderno, especialmente pelo seu magnífico trabalho nas categorias de base pelas quais você já passou. Obrigado por ter aceitado o convite e desculpa pela minha chatice. Pô, Gustavo, eu tava te devendo, né? Então, Ah, é? cara, eu tava te devendo e vai ser um prazer. Espero que o papo renda, né? Bastante e que a gente consiga ter aí uma hora aí bem legal falando bastante aí de futebol, né? Claro, com certeza. Leandro, para a gente poder começar nosso bate-papo sem muita delonga, eu queria saber de você, e aí antes da gente poder entrar mais nos conceitos de jogo, falar sobre campo e bola, eu queria falar de algo que eu tenho muita curiosidade de saber de quem está dentro do futebol, dentro das quatro linhas, seja de categoria de base, seja no contexto profissional. E por que eu quero saber disso? Porque eu faço parte da imprensa. Claro, aqui no interior, ainda estou começando a minha carreira, mas por estar dentro do jornalismo esportivo, eu tenho uma visão de que o debate sobre futebol nos meios de comunicação no Brasil hoje, ele é pouco produtivo para uma melhora do jogo no nosso país. Eu queria saber de você, que é um profissional da bola e que é alvo de análise, né? Porque os jornalistas analisam o trabalho de um técnico, analisam o trabalho de um dirigente e, acima de tudo, claro, de um jogador. Como você, que está dentro do futebol, ali dentro das quatro linhas, de todo o processo que envolve, enxerga o debate sobre futebol nos meios de comunicação? É um bom debate? Está deixando a desejar? Como é que você vê isso? Pô, o que eu penso, Gustavo, sobre isso é o seguinte: não tem como ele ser diferente do que ele é. Porque, na verdade, ele tem que atender um público, a audiência baliza tudo, né? E eu não sei Sim. ainda como que, se a gente for pensar, eu não sei o quanto que o nosso torcedor está educado para curtir e saborear o futebol sem ser o futebol de polêmica, né? O futebol do pênalti não dado, do cartão que deveria ter sido dado, e poder curtir o jogo, né? Eu vejo que, assim, a gente tem um viés muito emocional para o jogo, né? O brasileiro tem um viés muito emocional para o jogo, então você vê que os grandes narradores no Brasil, como o Galvão, são caras que têm um apelo emocional muito grande durante a partida. Eles não são caras táticos, técnicos na hora de escrever uma partida, eles vão muito mais pro apelo, né, para a questão do haja coração, do bordão que emociona, porque talvez Sim. seja aquilo que... Porque nós temos que pensar o seguinte: o futebol, ele tem, na minha visão, basicamente duas coisas que são fundamentais: jogador e torcida. Todo o resto é acessório. Eu sou acessório, você é acessório. Eu, como treinador, sou acessório. Você, como jornalista, é acessório porque cobra. A gente faz parte da indústria, mas a gente não é a essência da indústria, né? A essência da indústria é o jogador, é campo e bola, e é a torcida, né? Que consome e que curte e que tem a referência. Então a imprensa sempre Claro. vai ser balizada pela capacidade de consumo da torcida, daquilo lá. Sim. Então também eu vejo o seguinte: porque alguns programas, quando eles tentam se aprofundar em algum aspecto tático do jogo, ele se torna meio maçante, porque eu não sei se o torcedor geral quer ouvir sobre isso. Então o que eu penso é o seguinte, assim, tem até um perfil que hoje produz muito conteúdo bom, que é o Futuri, que tem o dono, né, Claro. o Eduardo, diz uma frase que para mim ela é perfeita: o futebol tem para todos os consumos. Você quer polêmica, tem. Você quer parte tática, tem. Você quer negócio, tem negócio para você entender.
Então o futebol ele é democrático até nisso. Eu acho que cada um tem que consumir o futebol que te dá prazer. Claro, com certeza, e eu compartilho mesmo, e também compartilho dessa ideia do Eduardo. E agora, para a gente poder entrar mais na questão de campo e bola, eu queria resgatar com você uma ideia que eu vi, especialmente no Campeonato Brasileiro de 2020, principalmente com o trabalho do Fernando Diniz à frente da equipe do São Paulo, que nós sabemos que perdeu um pouco de fôlego ali na reta final, mas que fez um grande Campeonato Brasileiro acima da expectativa, e, claro, o Flamengo de Jorge Jesus. Aonde eu quero chegar nisso? É que essas equipes, além, claro, de outros, mas para poder falar das principais, das que eu acompanhei por mais vezes, foram equipes que tiveram um comportamento de uma ocupação maior na faixa central do campo. E quebrando um pouco um paradigma do jogo de posição, aquela coisa da amplitude, dos extremos bem abertos pelos lados do campo. E eu queria saber de você, justamente por essa quebra de paradigma, colocando sempre, que eu coloquei exemplo, o Flamengo de Jorge Jesus e o Fernando Diniz e o São Paulo do Fernando Diniz do ano passado, /2021, eu queria saber de você, tem um certo limite para a importância da amplitude dentro de uma partida? Ó, é bem interessante isso que você está falando, porque, na verdade, o que tem acontecido é o seguinte, a gente teve aí praticamente nos últimos 15 anos um predomínio de esquemas táticos que tinham laterais e pontas na mesma equipe, né? Então você basicamente tinha 4 jogadores da faixa lateral, né? Laterais e pontas. Então o 4-4-2 com 2 linhas, o 4-1-4-1, né? com linhas largas. E o que a gente tem visto, a tendência nesse momento, e o futebol ele é cíclico, né? Ele vai, claro. Vem uma tendência, vem um esquema tático, ele é soberano, daqui a pouco ele vira... ele passa a ser vencido por outro, daqui a pouco ele volta com outra cara daqui 15, 20 anos. O futebol ele tem esses ciclos assim, a cada 20, 30 anos. E o que está acontecendo, que tem de coincidência aí sobre o Jorge Jesus, o Fernando Diniz, e eu tenho acompanhado algumas equipes fora do Brasil, e até hoje eu soltei um vídeo sobre o Sassuolo, quem quiser acompanhar, tá, Gustavo? Até vou aproveitar, tá no meu canal de YouTube, claro, para poder fazer análise, e tem muito a ver com isso que você perguntou. Quando você Sim. coloca 4 jogadores por fora, se a gente pensar que você tem 11 jogadores, quando você tem 4 por fora, você tem 7 na faixa central, o goleiro e mais 6. Quando eu coloco só 2 jogadores por fora, eu tenho 8 mais o goleiro na faixa central. Se eu pensar em equilíbrio de transição defensiva na perda da bola, minha faixa central está muito mais protegida. A minha chance de sofrer contra-ataques com muito desequilíbrio, ela diminui muito. Óbvio que depende de muitos outros fatores, mas esse é um fator importante, o número de jogadores na faixa central. Então, se você for pegar, por exemplo, o Jorge Jesus, ele jogava com meias por fora de pé invertido, que com bola eles jogavam por dentro, na faixa central, e abriam um corredor para os laterais, né? Ou para o Bruno Henrique vir por fora, ou para o Felipe Luiz e o Rafinha vir por fora, mas nunca você tinha lateral e extremo pregado nas linhas laterais, assim, com o centro do campo vazio. E o Diniz, ele tem um pouco da ideia, né? O jogo dele, com ideia diferente, né? O jogo do Diniz não tem praticamente nenhuma relação na essência dele do que o jogo do Jorge Jesus, mas ele tem uma característica de aproximação. O Diniz é um treinador que ele gosta de gerar aproximação para obrigar o adversário a subir para pressionar ele, abrir as costas e aí ele progredir nessas costas que ele abre. Então também ele é um treinador que não se preocupa em ter extremos posicionados em muita largura no campo de ataque. Sim. E por coincidência também, agora à tarde eu tive uma reunião aí com um pessoal até de fora do Brasil, que a gente estava discutindo, um dos temas foi a amplitude, e geralmente, e foi esse tema porque a gente estava questionando a questão de ter muita amplitude, ou de ter amplitude máxima, o quão vantajoso é e o quão não pode ser, e pode não ser vantajoso. E a gente estava questionando justamente isso. Qual é o ponto ideal de largura, em qual momento, em qual cenário, em qual circunstância do jogo, em qual posição da bola. Então, é uma coisa que a gente tem que refletir, e realmente a ideia de amplitude máxima, como alguns treinadores usam, né? E acho que são muito os treinadores oriundos na essência do jogo de posição, que pensam Sim. muito na perspectiva da largura máxima, porque tem uma relação com o que eles querem fazer, e tem uma lógica por trás disso. Então eu acho que isso é uma coisa que tem se pensado, porque mesmo no jogo de posição,
quando se usa muita largura na última linha, geralmente nas outras linhas mais recuadas você não tem jogador muito aberto. Como o Guardiola faz, como o Sampaoli fez no Galo recentemente, o time acaba parecendo um triângulo, né? Ele vai abrindo, assim, você tem menos jogadores nas linhas de trás e vai criando mais jogadores nas linhas da frente, né? E você citou o exemplo, eu citei, você também corroborou com a ideia do Flamengo de Jorge Jesus, principalmente dessa ocupação maior na faixa central do campo. Tem um detalhe que também foram um dos motivos que fizeram a diferença naquele épico histórico Flamengo do Jorge Jesus, que foram os laterais construtores, né? Tanto Rafinha e Felipe Luiz, constantemente você acompanhando pela televisão ou principalmente dentro do estádio, você via como eles sempre se inseriam no meio, na faixa central, atuando como laterais construtores. E para mim, o grande exemplo assim, que ficou muito marcado na minha memória, não sei se você vai recordar do jogo, foi nas quartas de final da Libertadores de 2019, né, Flamengo e Internacional, o primeiro jogo no Maracanã, jogo difícil, jogo encardido. E aí, na minha opinião, claro que você tem muito mais propriedade para poder falar sobre o assunto, mas na minha opinião de leigo, o Flamengo ganha o jogo, foi 2-0, para quem não se lembra, o Flamengo ganha um jogo, na minha opinião, quando justamente o Felipe Luiz vai para a faixa central para poder atuar justamente como um lateral construtor, para poder auxiliar no processo de construção das jogadas ofensivas do Flamengo. Então esse é um ponto que você citou, que eu concordo plenamente. Quer completar alguma coisa? Eu quero porque, olha só, né? Se você pega nesse duelo, você pega Flamengo e Inter, o Inter tem, por exemplo, um ponta que a referência dele é marcar o lateral oposto, geralmente. Na maior parte das vezes, ele vai defender marcando o lateral oposto. Quando esse lateral vem por dentro, o ponta perde referência. Ele não tem ninguém na zona dele para ele defender, e esse lateral está numa zona que já tem uma superioridade numérica em favor dele, né? E uma coisa assim importante, né? O Felipe Luiz, um jogador com uma leitura de jogo muito apurada, e o Rafinha participou do processo do Guardiola no Bayern de Munique, que foi onde o Guardiola iniciou muito dentro da carreira. Ele já usava no Barcelona, mas aonde ele solidificou a ideia do lateral por dentro, né? Com o Lan, principalmente, né? Foi no Bayern de Munique. Então o Rafinha participou muito desse processo e de saber o time, saber o espaço, saber quando vir por dentro, né? E saber fazer essas escolhas. Tanto que ele também fazia muitas passagens fora, mas no momento correto. Então, se o jogador souber ocupar bem o espaço, né? Os espaços do campo, as zonas que ele tem que ocupar, ele vai saber o time de ir por dentro, por fora. Isso não vai simplesmente ampliar o jogo dele, né? Nós não vamos limitar ele a jogar por fora. Ele também consegue fazer a passagem por trás de algum jogador se ele precisar ultrapassar, mas ele tem esse time de entrada também pela faixa central. Nós vivemos numa era, Leandro, e isso vai ao encontro da minha primeira pergunta, que é a questão da qualidade dos debates esportivos nos meios de comunicação espalhados pelo Brasil, de que, principalmente depois do advento do jogo de posição, que só o jogo de posse, que só o jogo ofensivo, que é bonito, que vale e que precisa ser feito por todos os treinadores do futebol brasileiro, quiçá do futebol mundial. Você que está na indústria ali, de fato, do futebol, dentro das quatro linhas, como você vê isso? Porque eu entendo que jogo bonito ou feio é subjetivo. Eu posso ver uma beleza no Cruzeiro de 2017, 2018, comandado pelo técnico Mano Menezes, na questão do jogo sem a bola, do forte sistema defensivo. Ao mesmo tempo, claro, eu posso ver uma beleza numa equipe que impõe no seu jogo a questão do jogo de posição. Queria saber de você como é que você vê isso, essa dicotomia, esse extremismo que acaba acontecendo, né? Jogo reativo é feio, não serve, não vale, o que vale é jogo de posse. Eu acho que isso é uma necessidade humana nossa, que a gente precisa para criar uma narrativa que nos agrade, a gente precisa atacar o contrário, né? A gente não consegue conviver muitas vezes com essa dualidade. Eu, particularmente, Gustavo, eu tenho um prazer muito grande de ver várias coisas no futebol que fogem da posse. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, o Borussia do Klopp e o Real Madrid do Mourinho, eu adorava ver o contra-ataque deles. A capacidade que eles tinham de recuperar a bola e em poucos segundos ocupar a área do adversário com muitos jogadores. Mas com muito jogador mesmo, em altíssima velocidade, muito passo para frente, muito ataque a espaço, né? Muita ultrapassagem.
Por exemplo, no Barcelona do Guardiola, eu achava legal muita coisa, mas uma que me agradava, a recuperação pós-perda da bola. Era muito interessante ver quando ele reagia à perda da bola. Então, assim, a gente tem, eu posso citar, eu até, voltando ao vídeo que eu falei do Sassuolo, eu devo preparar um sobre uma coisa aí que eu tenho pensado muito em falar, porque se falou pouco no Brasil, né? Já vi que você se inteirou muito do Flamengo do Jorge Jesus, mas, por exemplo, para mim, um grande mérito daquela equipe tinha a ver com a fase defensiva, na hora que ela perdia a bola e com a linha defensiva. E a linha defensiva dele eu achava legal de ver o comportamento, porque quando perdia a bola, ela tinha um comportamento tão coordenado que o Flamengo não precisava correr para trás. Ou o jogador que entrava nas costas estava impedido, ou ele ficava com a bola ali demorando, não conseguia achar ninguém para infiltrar e era marcado e perdia a bola. Então, assim, são belezas que você tem que aprender a ver no jogo, caso você tenha interesse em curtir um jogo um pouco mais elaborado, né? Curtir. É que tem o torcedor que ele quer ver bola na rede, quer ver o chute, a emoção. Como eu te falei, a gente não pode cobrar do torcedor que ele tenha profundidade sobre o jogo que os profissionais do futebol têm, né? Por isso que o futebol ele tem que ser feito por profissionais, ele tem que ser coberto por uma imprensa profissional e ele tem que ter dirigentes profissionais. Porque se ele entrar na vibe do torcedor amador, emocional, acontece o que a gente vê no Brasil, troca, porque ninguém serve, isso não serve, porque a gente não consegue saber o que funciona de fato. Se o seu treinador é bom, se ele está construindo algo bom, não importa se a bola bateu na trave e saiu naquele dia. O processo vai levar você à vitória em algum momento. E, Leandro, justamente na questão, eu acho que o próximo questionamento vai muito ao encontro da ideia de jogo, do modelo de jogo. Eu percebo, e aí na minha visão como analista, e claro, eu não tenho a pretensão de poder querer mostrar que eu sei mais do que alguém, até porque quem tem propriedade para poder falar sobre futebol aqui é você, mas eu quero poder aproveitar e tentar tirar o máximo de conhecimento com você, que a formatação de elenco nos clubes brasileiros é algo visto como banal e, pelo que eu vejo, não da forma correta, porque eu penso que a formatação de elenco é fundamental para a imposição da ideia de jogo de um técnico. Como você tem visto essa questão da formatação de elenco e você acha que ainda é algo que é negligenciado pelos dirigentes do futebol brasileiro? Gustavo, toda vez que eu vejo a seguinte justificativa para uma contratação foi uma oportunidade de mercado, e toda vez que eu vejo torcida indo buscar jogador no aeroporto, eu falo, não vai funcionar. Provavelmente não vai funcionar. Então, são duas coisas. Por quê? Oportunidade de mercado. Vamos lá. Então, qual que é a sua filosofia? É assim que fica um jogador livre no mercado, você traz ele? Nossa, que coincidência ele caber dentro da sua filosofia. E aí, como você falou, né? Se eu construo um time dentro de uma ideia de jogo, do jogo de posição, e aí eu quero fazer uma transferência imediata, na sequência, para um jogo de transições, de velocidade, é totalmente diferente o perfil de jogador que eu preciso para jogar bem um jogo e jogar outro. O jogo de posição, eu vou jogar em pequenos espaços, eu vou encurtar muito o campo com a bola, eu vou fazer muito bobinho com o meu adversário, eu vou atrair muito, eu vou precisar de muita velocidade ali em 2, 3 jogadores que vão romper linha. Se eu faço um jogo de velocidade, transição, troca de campo, eu preciso que o meu time tenha esse movimento rápido. Porque se eu tiver uma defesa, volante pesado, quando eu saio em muita velocidade, eles não acompanham. Se eu perco a bola, eles estão muito atrás. Aí eu já distanciei 60 metros as linhas. Aí eu vou sofrer um ataque muito rápido. Aí daqui a pouco, na hora que eu roubar a bola, meus atacantes ainda estão voltando do impedimento. Quer dizer, eu estou com 2, 3 jogadores a menos. Então, assim, quando você pensa em ideia, né, e hoje eu tenho me informado muito, tenho acompanhado muito o trabalho do Independente Del Valle, e eu acho que é um trabalho muito legal, porque você não tem nenhuma justificativa para falar assim, mas eles funcionam por isso, porque não. Eles não têm muito investimento, eles não têm um investimento mais alto do continente, eles não estão num grande centro, eles não têm história, não têm tradição, não têm camisa, mas eles estão construindo tudo isso. Porque aí você pega o seguinte, a transição deles, do Miguel Ángel Ramírez
para o Renato Paiva, que é o treinador português que chegou agora com a saída dele para o Inter. Cara, ela tá tão natural, tá tão fluida, porque eles levaram alguém. Ah, mas então tem que pensar igual. Não é igual. Tanto que o Renato Paiva é um português, o Ramírez é um espanhol. Mas eles compartilham ideias que podem ser potencializadas. Então eles têm ideias que são colocadas ali numa sequência que você não tem... Porque a maior papo que tem no Brasil é o seguinte, tem que ter paciência que a gente está em início de trabalho. Sempre tem isso daí, né? Só que aí o time está em início de trabalho 3 vezes por ano, todo ano. Então a torcida sempre tem que estar vivendo com paciência, né? Quando, na verdade, se você pensar em filosofia, mesmo que você troque dentro da filosofia, existe algo a ser aproveitado. Quando você troca e não dentro de filosofias diferentes, você tem que reiniciar o processo do zero sempre, cara. Então, assim, é justamente isso que você falou. Eu tenho que pensar melhor elenco, não dá hoje para desconsiderar os dados para eu fazer uma contratação. Os dados são suporte, eu preciso assistir o jogador, eu preciso ver ele em loco, do campo, do estádio, não pelo vídeo. Porque uma coisa é ver o jogador no vídeo, a outra é ver ele no estádio. Eu preciso ter uma relação ali de sentir alguns comportamentos fora da bola, longe da câmera, que você não vai conseguir ver. Tem uma coisa da sua percepção auditiva de estar ali, percebendo como que aquela equipe joga, movimenta, se comunica, que pode ser importante para você tirar alguma informação, mas você não pode negligenciar dados, cara. Se você negligencia os dados, informação, a estatística, você está dando um passo muito perigoso. Então, eu acho que tem tudo isso, cara. Você tem que contratar bem, você tem que ter filosofia, você tem que acreditar naquilo e dar sequência. Eu acho que são vários passos aí que são importantes para você não ter aquela velha justificativa do estamos iniciando, tenham paciência. Eu vejo torcidas que estão tendo paciência há tanto tempo, cara, com os gestores. Eles sempre pedem paciência. Não, você tocou num ponto importante, e até para poder entrar num exemplo que aconteceu em 2019, se você quiser falar sobre, até porque você faz parte do mercado do futebol, talvez você pode não se sentir confortável de poder estar falando, mas dentro de tudo o que aconteceu, que todos nós sabemos do rebaixamento do Cruzeiro em 2019, para mim o grande ponto fulcral da questão dentro das 4 linhas, campo e bola, foi justamente na passagem do Mano Menezes, que estava no comando do Cruzeiro há 3 anos, e a entrada do Rogério Ceni. E aí o problema não é o Rogério Ceni no sentido de qualidade de treinador, e sim da ideia de jogo, que é isso que você acabou de falar. Você sai de um processo de 3 anos, onde os jogadores estavam acostumados com um outro tipo de marcação, um outro tipo de envolvimento tático, um outro tipo de formação e criação das jogadas ofensivas, para um outro profissional que possui ideias totalmente antagônicas. Não que um seja bom, o outro seja ruim, mas são ideias diferentes. E eu imagino que, na cabeça do atleta, é muito difícil você assimilar, numa situação na qual o Cruzeiro estava passando naquele momento, no meio de uma temporada, no meio de uma semifinal de Copa do Brasil, time brigando contra o rebaixamento, e você tem uma mudança tão brusca de pensamento, de ideia, de filosofia de jogo, que acaba não dando certo. Perfeito, e assim, eu não vou entrar no caso deles especificamente, mas vou falar sobre essa questão que acontece. Eu nem acho, ô Gustavo, que é tão difícil o atleta entender a mudança. Eu acho que o grande problema é o seguinte, é ele conseguir, com mudança, vencer alguém que tá num trabalho contínuo. Então o problema não é tanto o atleta entender a mudança, ele vai entender, né, com um tempo relativamente rápido, até porque os atletas brasileiros têm que ser especialistas nisso, porque eles passam por isso muitas vezes na carreira. É diferente. Agora, o problema é o seguinte, o problema é, o seu vizinho não mudou, e ele vai vir aqui com um trabalho de 6 meses, eu estou mudando. Então o problema não é necessariamente só a minha mudança, é que eu estou enfrentando trabalhos que estão numa continuidade. Mas acontece uma coisa no mercado que é legal. Legal é rir para não chorar. Mas como todo mundo está mudando com frequência, ninguém tem trabalhos longevos. Porque o dia que tiver alguém que tenha trabalhos longevos, com boas equipes, com conceito, com conteúdo, quando pegar um momento ruim de uma equipe em transição, vai tomar goleada. O problema é que normalmente o cara que vem te enfrentar também está início de trabalho, está com 2 meses, 3 meses, 4 meses. Ele não está com uma continuidade muito longa, mas já tem uma vantagenzinha. Ele já tem uma ideia um pouco melhor estabelecida de algumas coisas. Então, cara, assim, o que eu vejo é o seguinte, que a gente tem que pensar mais nessa questão.
de filosofia, e filosofia não necessariamente é forma de jogar, enrijecer, robotizar. A gente no Brasil tem umas coisas, quando a gente quer justificar para não fazer algo que pode melhorar, a gente arruma muita desculpa, né? Na verdade, é definir um perfil. É um perfil. Qual perfil de jogador, qual perfil de jogo a gente quer ter aqui? Então nós vamos ser assim. O treinador que vier vai ter que trabalhar assim. Se ele pedir a contratação de um jogador que não se enquadra, nós não vamos trazer. Se ele pedir e a gente considerar que o elenco já está fechado, está fechado. Entendeu? A gente tem uma filosofia, a gente tem uma ideia. A gente acredita que realmente tem uma lacuna de um atacante de velocidade, por exemplo. Tá bom, vamos buscar junto com ele que chegou agora no mercado. Aí tudo bem. Mas esse negócio de jogador, treinador chega, aí tem o jogador de confiança. Aí, esse papo aí, cara, não cola. E infelizmente o que está acontecendo é que a gente está vendo projetos muito legais pelo mundo, né? Como o Independente Del Valle que eu falei, como o Midland na Dinamarca, que jogou Champions League agora, né? O Midland jogou Champions League, é um clube de pouquíssimos anos e que ele tem uma relação. Tem aquele filme, você já viu aquele filme com o Brad Pitt, Moneyball? Sim. Aquele filme, ele na verdade é uma história real, e ele é... Claro. Ele é o Billy Beane, né, que é o personagem retratado naquele filme. Ele é um personagem real e hoje ele é muito envolvido com um estudo de dados no mundo, né? Ele tem uma percentual, se eu não me engano, do AZ Alkmaar na Holanda, e ele é envolvido com o Midland da Dinamarca. Ele mexe com os estatísticos. Então o Midland hoje é um clube que com um orçamento pequenininho, domina a Dinamarca, consequentemente ele vai conseguir entrar com frequência na fase de grupo da Champions League, né? Porque ele também passa por uma eliminatória porque é de país pequeno. Mas é isso, cara. Cada um com o seu recurso, você tem que criar suas estratégias. Queria saber de você, é um ponto importante e que, graças a Deus, eu tenho visto que tem sido algo um pouco mais debatido e tem se mostrado claramente como um fator primordial no futebol moderno, e aí, claro, está inserido o futebol brasileiro e o futebol também de todo... Deixa eu só deixar aqui no silencioso. E o futebol espalhado por todo o mundo, que é a questão do aspecto mental do jogador brasileiro. Principalmente, e você que tem propriedade para poder falar sobre categoria de base, num contexto como um todo, no cômputo geral, principalmente para aquele garoto que nós sabemos que é a realidade da maior parte dos jogadores que se tornam profissionais no Brasil, que tem uma infância pobre, que acaba tendo que ser a única esperança de uma família. Esse garoto vai para a base de um clube grande do futebol brasileiro, ou um clube médio, pequeno, enfim, acaba se tornando, se insere no futebol profissional, acaba ganhando milhões. E eu queria saber de você qual é a importância do lado mental no futebol moderno de hoje, trazendo para o contexto do futebol brasileiro. A gente teve muito estudo em psicologia no último século, né? No século que acabou, né? Estou falando do século XX ainda, né? A gente teve muito estudo em psicologia, mas o futebol, como ele é resistente ainda, né, a entrar na psicologia, e eu percebo que, na verdade, uma coisa que dá uma atrasada é que a gente tem pessoas que podem contratar que tem algum preconceito com a psicologia. E nós temos poucos profissionais, agora a gente já tem, eu tenho tido contato com alguns nos clubes que eu passo, que são muito bons, mas agora a gente está aumentando profissionais que são muito bons em psicologia esportiva. Porque a gente não pode confundir psicologia como tratamento da psicologia esportiva, que é de alto rendimento. Então, quando a gente está falando dessa formação de atleta, nós estamos falando da psicologia rendimento. Nós não estamos falando... Porque a pessoa que precisa de um trabalho psicológico, porque ela teve um trauma de infância, isso o clube pode ajudar, o clube deve encaminhar, a profissional ou o profissional do clube devem atender, claro, com certeza, ou ele, ou indicar para alguém que ele se julga capacitado. Mas, para mim, o enfoque da psicologia dentro do clube é rendimento. Então, o que é rendimento? Eu preciso que o meu atleta domine algumas coisas que potencializem o rendimento dele. Então, não é uma psicologia voltada para se ele tem um problema em casa, não é isso. A psicologia dentro do clube, ela é voltada para rendimento. Então, assim, como que o meu atleta tem que se mobilizar mentalmente para fazer uma boa sessão de treino? Quais as estratégias mentais que ele tem que ter? Quais os tipos de gatilho que ativam nele pensamentos negativos durante o jogo? Eu preciso retirar.
Quais os gatilhos que podem trazer pensamentos positivos durante o treino, o jogo? Como que eu melhoro o nível de concentração dele para absorver informação de vídeo, informação de campo, informação de jogo? Como que eu melhoro a rotina pré-treino, a rotina pré-jogo? No dia do jogo, como ele controla a ansiedade? Quais são as estratégias para ele controlar a ansiedade antes de entrar no campo? E isso, Gustavo, como tudo, é treino. Então, se o atleta começa a fazer isso na base, ele começa a criar as estratégias pessoais dele junto com o profissional, que vai orientando e vai buscando os melhores caminhos, porque cada um de nós temos canais de entrada de informação que são mais sensíveis. Alguns de nós são mais visuais, alguns são mais auditivos, alguns são mais sinestésicos, corporais. Então, para mim, talvez uma estratégia seja muito útil, mas que ela não funcione para você. Você precisa buscar outra. Você talvez precise criar uma imagem mental de sucesso para te deixar preparado para enfrentar um jogo sob pressão. Para mim, talvez uma música baixa. Talvez para o outro ele precisa ouvir um funk. Mas pode ser que para os três a estratégia seja útil e funcione, para que ele entre no jogo no estado anímico. E aí a gente tem que pensar nisso. É estado anímico. Então, a gente ainda tem aquele papo de gritaria em vestiário, de hiperativação. Cara, às vezes você entra com o jogador extremamente ativado no jogo e ele vai dar uma porrada, já toma amarelo com 5 minutos, daqui a pouco ele tá brigando, daqui a pouco quando na verdade ele não tá nada concentrado na tarefa de jogo dele. Então eu também não é uma hiperativação. Eu preciso gerar um estado que ele controla a ansiedade, que ele não está hiperativado, então eu tenho um caminho aqui, que é um caminho que ele tem que estar equilibrado, para poder botar toda a potencialidade dele, cognitiva e física, em jogo. E ele só vai conseguir isso se ele tiver equilíbrio emocional. E o equilíbrio não está nem na superativação e nem na hipoativação, quando ele está aqui embaixo. Né? Que ele também vai estar apático, vai estar lento. Não é isso. Então tem um caminho. E isso o atleta tem que se descobrir com o tempo. Então o trabalho na formação, ele vai ser um educativo para ele poder atingir e ele perceber aonde é a dele. Com o tempo isso vai mudando, ele tem que perceber a mudança, e onde ele vai criar as estratégias dele para que ele seja um atleta de fato de alto rendimento, e não mais um boleirão que entra em campo e se tudo tiver bom, o jogo anda bem para ele, se tudo tiver mal, ou ele fica apático, ou ele fica nervoso, ou ele vai expulso, ou ele entrega um gol porque ele está desconcentrado. Então assim, ele tem que ser um atleta de alto nível, e ele tem que entender que o problema faz parte do jogo e interagir com isso. Sobre, até esbarra na questão do processo de desenvolvimento e de crescimento, principalmente na categoria de base. Pode parecer uma questão simples e até boba, mas eu imagino que você pode até corroborar com a minha ideia, por você viver intensamente futebol, principalmente no quesito categorias de base. Eu faço parte, querendo ou não, dessa geração, eu tenho 24 anos, eu faço parte da geração, e isso de amigos meus e até de profissionais, que não fazem parte do futebol, não são jogadores de futebol, mas eu faço parte de uma geração que tem muitas pessoas que não gostam de acompanhar jogos de futebol. Vê o jogo do seu time, mas não gosta de acompanhar um jogo de um time que não seja o dele. E nas categorias de base, claro que eu tenho algum tipo de contato com alguns amigos que já estiveram dentro das categorias de base pelos clubes afora, aqui do Brasil principalmente, e na categoria de base me parece que tem sido algo que tem acontecido bastante. Os jogadores não são acostumados ou não gostam de ver jogos de futebol na televisão ou até mesmo no estádio, porque essa geração está acostumada com o videogame, com o celular. E, igual eu te falei, pode parecer algo bobo, mas eu penso que no processo de formação do jogador, acompanhar jogo, ver o que o atleta que ele tem como referência está fazendo dentro da partida, eu penso que isso pode ser importante no processo de construção e de desenvolvimento. Estou certo ou estou errado? Eu acredito que sim, que isso realmente está acontecendo, mas eu vou te falar um viés que eu tenho pensado sobre isso, Gustavo, que é o seguinte, olha só. Talvez a minha geração é a última que assistia jogo completo. Né? Eu tenho 39 anos, a minha geração é a última que sentava, assistia o jogo, levantava no intervalo para tomar uma água, para conversava e voltava. Mas eu tenho percebido que com o advento do celular e dos outros estímulos, eu, que sou de outra geração, já não tenho assistido jogos completos. Então, hoje é realmente um desafio, isso que você falou, é fundamental que o atleta tenha atenção.
Mas eu acredito, cara, eu vou te falar que uma coisa que pode parecer bobagem, não me surpreende se daqui 10 anos o futebol mudar o formato dele para ser 3 tempos de 30, 4 tempos de 20, né, ou de 25, não sei quanto tempo, eu acho que talvez 4 de 20, para ele ficar um pouquinho mais curto. Não me surpreende para ele se enquadrar no novo negócio, a não ser que se crie estratégias para ele se tornar atrativo. Porque 2 tempos de 45, manter alguém concentrado no mundo de hoje, com o nível de estímulo que nós temos, é muito difícil. E eu percebo o seguinte, por exemplo, hoje o que eu faço? Eu estou vendo um jogo, aí eu estou acompanhando o Twitter para ver como está a repercussão do jogo no Twitter, de alguns analistas, o que eles estão falando. Aí daqui a pouco eu vou no YouTube, pego algum desses canais que comentam o jogo com um nível tático um pouco mais profundo, aí eu tiro o volume do jogo e começo a ouvir o comentário. Aí daqui a pouco eu percebo que eu estou no Twitter, mas eu perdi o foco, eu estou fazendo alguma outra coisa, aí eu volto. Óbvio que eu estou falando isso quando eu não estou trabalhando no jogo, né? Quando aquele jogo não é um jogo, né? Mas assim, você está absorvendo, mas daqui a pouco você está. Então, o estímulo externo é complicado. E manter alguém 45 minutos na frente da TV, hoje é muito difícil. Você sabe que até em outros mercados, outros programas de televisão sofrem com isso. A televisão aberta sofre com isso. Então, nós temos que educar. Eu acho que o importante, dentro daquilo que eu falei na resposta anterior, a mentalidade do cara, a mentalidade do vencedor é de melhora contínua. Então, ele tem que estar pensando em ver o jogo como você falou. Qual é o meu jogador de referência? Eu sou um volante. Quem que é o 5 referência? É o Casemiro? Então, eu quero ver como que o Casemiro se comporta com a bola sob pressão, com a bola sem pressão, com a bola em diagonal, com a bola passe curto, passe longo, chegada na área, tudo. Eu quero que é um cara que é referência há quantos anos? Há 10 anos, está jogando em alto nível? Então, assim, é importante. Mas eu também vejo que o mundo de hoje, com o volume de estímulo, ele está tirando um pouco isso daí. Então, assim, é uma coisa que a gente vai ter que buscar uma ferramenta. E não me espanta se o jogo de futebol mudar o tempo dele. Essas quebras. Talvez ali, não como eu falei, tão brusca de mudar, mas aquela parada técnica que tem em jogos de muito calor, que tem ali aos 22 minutos e meio de cada tempo, para hidratação, sim, talvez ela ser formalizada dos 22 aos 25, por exemplo, entendeu? Como uma formalização daquilo, de uma maneira assim, que o jogo vai parar mesmo, independente se é à noite, se é... Mas assim, alguma quebra maior, porque eu acho que com a quantidade de estímulo, o jogo tá sendo difícil de manter a atenção 45. Então também é isso. Mas o atleta que quer aprender, o treinador que quer aprender, gera um desafio para mim, porque eu tenho que sentar na frente da televisão e me cobrar. Eu tenho que ficar atento nesse jogo, eu estou vendo isso, estou vendo aquilo, e eu tenho aproveitado esse período agora, nesse mês que eu estou... Na verdade, eu já estava um mês de férias, mais esse mês, então eu estou 2 meses aí me afundando em estudo de jogo, né? Estou acompanhando tudo que eu posso. Claro, com certeza. Leandro, qual que é o jogador da próxima década que o mercado vai buscar? E as potencialidades que os jogadores das categorias de base, né, esses que estão ainda no início da carreira, vão precisar ter para serem grandes jogadores e, claro, serem vistos pelo mercado europeu? Aquele que conseguir rapidamente interpretar cenários diversos de jogo. Para que você não fique preso a um modelo pré-estabelecido de jogo, para que você não fique preso à sua forma de jogar de uma maneira rígida, e que ele consiga ser flexível e fluido. Eu tenho, né, eu já escrevi sobre isso, Gustavo, que eu vejo que a gente está num caminho, e depois que eu escrevi, eu vi mais gente escrevendo, e acho que até nem fui pioneiro, mas eu vi depois, que é a questão do jogo líquido, né? Do jogo líquido, que é um conceito de um filósofo, vai me fugir o nome dele agora, que é o Zygmunt Bauman, que ele fala sobre o nosso mundo líquido, né? E para você viver num mundo que tudo é líquido, ou seja, a água ela é resiliente, ela não deixa de ser água, mas ela evapora, ela vira gelo, se ela precisar se adaptar a um copo, ela se adapta ao formato do copo, se ela vai para a garrafa, ela se adapta ao formato da garrafa, ela entra no nosso corpo, ela passa por processo, ela sai como água, ou seja, ela não perde a resiliência, né? Alguém escreveu aqui, o André, modernidade líquida. Isso. Modernidade líquida, mundo líquido, e eu já escrevi há uns 2 anos atrás sobre o jogo líquido, né? Que é isso. E o jogador vai ter que ser esse jogador líquido, que é aquele cara que ele não perde a essência, porque não tem como, a essência dele biológica, de como ele é, a essência cognitiva do que ele é capaz de jogar,
mas ele é capaz de interpretar cenários líquidos o tempo todo. Então, assim, o adversário entrou em defesa baixa. Ele tem que ter soluções de defesa para enfrentar a defesa baixa. Daqui a pouco eu estou sofrendo pressão alta. Então, assim, eu não vou conseguir vislumbrar em treino todas as possibilidades que o jogo vai me oferecer. Mas eu posso mostrar todas elas em algum momento e o jogador tem que ser capaz de interpretar, assim que ela aparece no jogo, da melhor maneira possível. Então, acredito que esse seja o jogador do futuro, aquele que seja capaz de interpretar. Eu acho que o jogo está indo muito para isso, para não ter um padrão, para você olhar para as equipes e falar a identidade dessa equipe é fazer bem várias coisas, e não que a identidade dela seja jogar de determinada forma, de maneira rígida. Se pegarmos os últimos 20 anos, nós só tivemos um campeão brasileiro que não foi da região sudeste do país. E se a gente pegar, e não era pontos corridos. Se pegarmos de 2003 para cá, nenhum time que não pertence ao sudeste do país foi campeão brasileiro. Além do quesito do aspecto econômico. Isso se deve a quê? Você pegou 20 anos, que aí você pega no recorte o Atlético Paranaense em 2001. Sim. Mas ainda ele foi campeão num formato de mata-mata. Se você pegar aí, como você falou, 2003, que iniciam pontos corridos, só campeões da região sudeste, e com exceção do Cruzeiro por 3 vezes, só equipes de Rio e São Paulo, né? Eu acredito que sim, a concentração econômica, ela diz quem vai ser campeão muito num campeonato de pontos corridos, ela aumenta muito a chance, porque o que acontece é que você, num pontos corridos, você meio que cria um cenário em que as melhores equipes vão trazer os melhores jogadores, consequentemente vão tirar das outras equipes os melhores jogadores, e elas vão ter essa vantagem técnica por mais vezes, então aumenta muito a chance. Vão ter campeões fora da região sudeste? Eu acredito que sim, mas que isso vai ser a exceção. Se você pegar no qualquer dado estatístico, Gustavo, o que tiver, né, uma curva de normalidade, se você pegar as duas pontas dela, né, ali 5% e 5%, está fora do que é normal, ou seja, 90% corresponde à normalidade, 10%, né, 5 para menos, 5 para mais, ou seja, em algum momento vão ter equipes, mas não é a tendência é que equipes do Sudeste continuem ganhando nesse formato. E uma vantagem grande que elas têm é a malha aérea, né? É a rede aérea. Porque você também, você pega e faz voos mais curtos e você faz menos voos, né? Porque, vamos pensar, uma equipe do Rio, ela tem 3 adversários dentro da capital, ou seja, ela faz 19 jogos em casa, mais 3. Agora, com a descida do Botafogo, né? E do Vasco da Gama, agora sim o Flamengo vai ter 20 jogos no Grande Rio, que é só contra o Fluminense, que ele também repete o jogo no Rio. O restante ele joga fora. Em São Paulo, se você pegar as equipes de São Paulo, melhor ainda para elas. Por quê? Elas vão pegar avião para jogar fora, elas vão fazer 19 jogos em casa e mais 4 jogos que elas não precisam pegar avião, né? E quando elas precisam... Por que 4 jogos? Se é o Palmeiras, ele vai pegar o São Paulo e o Corinthians, ônibus. Santos não vai descer de avião, e o Red Bull, que é em Bragança, 40 minutos de São Paulo, né? Então também não vai ter esse problema. E quando ela faz voo, a equipe de São Paulo, ela vai fazer 2 voos para o Rio, Flamengo e Fluminense, ela vai fazer 2 voos para Belo Horizonte, Atlético e América, né? Se tivesse o Cruzeiro também, né? Nesse daí, então, quer dizer, ela faz voos de 1 hora, aquele voo tranquilo, que você vai para o aeroporto com voo fretado, você entra no avião, 1 hora você está em casa, você dorme em casa. Em compensação, as equipes do Nordeste, as equipes da região Sul, as equipes do Centro-Oeste, do Norte, nós estamos sem equipes, né, na Série A, se eu não me engano. Elas têm que fazer, muitas vezes, conexão, elas não têm condição de ter voo fretado, né, tirando aí, talvez, as equipes do Sul do país, né? Então, assim, tudo isso mexe com a logística. E aí vai mexer com a questão de recuperação, alimentação, repouso. Eu tenho que mudar minha logística de treino. Eu faço o treino pré-jogo para eu não ter o risco de perder e chegar em cima da hora. Eu vou um dia antes, eu não vou na véspera, eu vou 2 dias. Aí eu tenho que treinar num campo que não é o campo que eu estou habituado a treinar. Eu tenho que treinar num campo que eu sou visitante, com toda a logística de visitante. Não é tão confortável. Sair do hotel para ir treinar e voltar não é uma rotina tão confortável como pode parecer, tá? Ficar no hotel tanto tempo, geralmente dá uma desmobilizada, você tem que criar estratégia para que isso não aconteça.
Então, assim, tem vários impactos que fazem com que um campeonato de ponto corrido, que é um campeonato que privilegia a regularidade, ele vai privilegiar a regularidade daqueles que são melhores. Quando eu vou pro jogo de mata-mata, aí, cara, é uma aventura. Você pode sair de casa e tomar um 3-0 num dia ruim e não conseguir reverter, e pode ser que a melhor equipe não chegue na final. Pessoal que está acompanhando essa live, desde já agradeço a participação de todos, a todos também que estão enviando perguntas. Imagino que todo mundo aqui que está acompanhando, eu, o Leandro também, com certeza, nós somos estudiosos do futebol, sempre tentamos trazer um pouquinho a análise um pouco mais embasada, e amanhã eu quero ver todo mundo fazendo a análise da vitória do Vasco, que neste momento está batendo o Flamengo pelo placar de 3-0, Flamengo todo completo, e o Vasco do Marcelo Cabo, brilhante treinador, que vem de um processo, de um trabalho muito interessante pelo CRB, vai batendo aí o Flamengo, todo poderoso Flamengo, com um time completinho pelo placar de 3-0. Leandro, para a gente poder encerrar o nosso bate-papo, tem sido cada vez mais constante o discurso, e aí eu pego no nicho dos torcedores, da utilização da base. E você, que é um cara que tem propriedade para poder falar sobre esse assunto, e isso inclui os times que possuem um forte aporte financeiro neste momento, e trazendo no contexto do futebol brasileiro. E principalmente os clubes que vivem uma situação financeira alarmante, né, e muito preocupante. Nunca antes na história do futebol, claro, trazendo no período moderno, o jogador de base foi tão requisitado assim? A única preocupação que eu vejo é o seguinte, né, que isso está sendo feito por uma crise econômica em função da pandemia, não por filosofia. Sim. Quando não é por filosofia, Gustavo, e no momento que não for necessário, não vai se fazer mais. Então, assim, para mim o futebol, ele ficou muito caro. Se os clubes não entenderem que ele tem que ter 30% no mínimo de um elenco principal formado na base, e aí entendendo base como formação de elenco, não como os jogadores de desequilíbrio, o jogador de desequilíbrio eu contrato, a base eu formo o elenco. Eu não posso contratar jogador para formar elenco. Então, assim, se você tiver consciência disso, entender que no mínimo 30% para poder baratear a folha de pagamento, para poder ter venda, para poder ter, né, ter as potenciais vendas que sejam pequenas, porque aqui no Brasil é o seguinte, no futebol profissional, eu vejo que a venda do time só vale se for 20 milhões de euros. 4 vendas de 5 milhões não tem o mesmo valor. Não vale. Então, não vale. Eu vejo essa matemática não funciona para o futebol. Então, você ter 4 bons jogadores que valem 5 não serve. Você precisa ter um de 20. Né? Eu não sei de onde que tiraram que 4 vezes 5 não dá 20. Né? Então, assim, e você tem muitos jogadores sendo bem formados. Nós estamos com uma geração que está chegando no profissional muito melhor formado, porque passou por processos com pessoas extremamente especializadas, do ponto de vista de campo e fora do campo, né? Na preparação mental, na preparação física, de suporte. Então, a gente tem que aproveitar e a gente nós temos que aproveitar que é um momento de crise e vai acabar acontecendo. E quem comprar isso como filosofia vai ter sucesso. Quem fizer só porque é momento e daqui a pouco voltar, e aí vão se explicar as grandes dívidas, né, dos clubes brasileiros, que a gente está vendo aí, crescendo, e não tem como, porque o futebol não é sustentável. Você ter 28 jogadores de salário alto no seu time, não é possível, não se paga, não se tem folha de 15 milhões, 18 milhões de reais no Brasil. Não é, nosso futebol não gera recursos para você ter folhas desse tamanho. Leandro, para a gente poder encerrar nosso bate-papo, desde já agradeço mais uma vez pela oportunidade. Com certeza essa live aqui vai ficar salva no Instagram e também vou fazer questão de poder colocar no canal do YouTube, né, que é um projeto que eu faço parte. Só pegar a pergunta aqui do Daniel Queiroz. Grande abraço, Daniel Queiroz. Esse é fera. Ele pergunta: fala, Gustavo, boa noite. Pergunta para o Zago sobre a relação da base com o profissional. O que os clubes poderiam fazer para melhorar esse lançamento dessas promessas nas equipes principais? Provavelmente, Daniel, ter um departamento único. A gente tem hoje um departamento de base e um departamento profissional que geralmente se conversa um pouco em boa parte dos clubes. Na hora que a gente tiver uma unidade, e aí unidade, quando eu digo, Gustavo e Daniel, é de fato, né? Não é unidade no discurso, unidade na entrevista, falar que todo mundo trabalha junto, é de fato. É trazer os profissionais que estão ali na formação,
porque o processo que eu vejo que acontece é o seguinte, o jogador vai subir, legal, e a base é notificada, o jogador sobe, o treinador do profissional não sabe nem a cara dele como que é, entendeu? Não sabe se ele tem dente, se ele não tem dente, não sabe nada, se ele joga como ele jogou na base, vai lá, joga, ele viu ele um treino, gostou, sobe. E aí os profissionais que passaram 4, 5 anos acompanhando ele não são consultados, não são perguntados sobre nada. Eu acho que esse tipo de integração deveria ser maior dentro dos clubes, né? Então, eu acho que isso estreitaria e passa por filosofia. Se a gente não entender assim, o futebol mudou, o futebol não é mais montar time, esse papo de, como a gente falou lá no início da live, buscar jogador em aeroporto, montar time, trazer jogador para não funciona. Você vai perder para time que tem filosofia, que tem trabalho melhor estabelecido, pagando 10 vezes mais. E a gente vê isso todo ano acontecer nas competições sul-americanas. Equipes da América do Sul com investimento muito mais baixo do que as equipes brasileiras, tirando equipes brasileiras com frequência. A gente vê isso. Aconteceu 2 vezes ontem, só para a gente poder ter a noção. E a hora que você tiver isso dentro do Brasil, daqui a pouco nós vamos ter equipes menores no Brasil tirando as equipes, porque daqui a pouco, né, geralmente a gente chama de em inglês de underdog, né, o azarão vai perceber que é o caminho dele e ele vai fazer esse caminho e ele vai começar a ter sucesso. E aí a hora que o azarão tiver sucesso, ele vai obrigar o time que tem dinheiro a mudar o seu padrão. Porque o que acontece no mercado é o seguinte, né, Gustavo? Quem propõe a mudança normalmente não é quem está no topo. Quem está no topo, não tem por que mudar, né? É como qualquer mudança social. A mudança tem que vir de baixo. Então, quem não está satisfeito com o mercado, ou seja, quem não vence no mercado, precisa fazer a mudança. Então, na hora que a gente tiver equipes menores ou médias que mudarem essa lógica e não fizerem a lógica do dinheiro, mas a lógica de ter projetos mais longos, projetos com bons profissionais e começarem a ganhar com frequência, aí eu acredito que o mercado mude. Leandro, obrigado pela terceira... Nossa, eu já falei obrigado aqui por ser umas 70 vezes. Obrigado, cara, pela oportunidade. Como eu te falei, é uma oportunidade, foi uma oportunidade gigantesca para eu poder absorver o conhecimento de um profissional que é o profissional que está inserido no mercado, em toda a indústria do futebol atual, que é um nome que é referência, principalmente categoria de base. Leandro, muito obrigado por ter aceitado o convite. Nós que estamos tentando desde o ano passado, né? E, foi uma oportunidade inenarrável para mim poder absorver um pouco mais de conteúdo com você e desejar sucesso para você, mas é impossível, né? Sucesso, sucesso, sucesso atrás de sucesso. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Gustavo, eu que agradeço. Você estava desde o ano passado, a gente sabe como que as coisas funcionaram. Eu pude atender você agora, fiz questão porque eu gosto de bater papo de alto nível, e foi um papo de alto nível aqui durante 1 hora. Eu que agradeço o espaço, a oportunidade, espero que tenha sido produtivo para quem esteve com a gente aí nesse período. Tá legal? Um grande abraço e convido ao pessoal que estiver aí, que quiser saber, ter interesse, as redes sociais, principalmente Twitter e YouTube, onde eu publico alguns materiais disso que a gente falou, sobre análise de jogo, sobre algumas observações. Então, quem quiser acompanhar, no Twitter, @Leandro Zago, no Facebook, no YouTube, Leandro Zago, vai achar meu canal lá. Valeu demais, Leandro. Com certeza eu vou tentar ter sempre contato com você, tirando alguma dúvida sobre alguma ideia de jogo, sobre algum estilo de jogo, algum estilo de algum jogador, porque isso vai me fazer com que eu possa estar crescendo ainda mais e sempre tendo a absorção de uma análise embasada, sem falar bobagem, para que a gente possa contribuir com todo o processo, toda a indústria do futebol brasileiro. Obrigado a todos que participaram de alguma forma. Se eu não fiz nenhuma pergunta, o Leandro Zago, claro, se ele puder responder, ele é super solícito, super atento, pode ir, já estou falando aqui sem saber, sem pedir permissão, pode ir no direct dele, se ele puder responder, ele vai responder. Obrigado mesmo, gente, todo mundo que participou, e foi uma honra ter quase 1 hora de bate-papo com o Leandro Zago. Valeu, Zago. Tá onde agora? Tá no interior de São Paulo? Eu sou de Campinas, né? Então, desde que eu saí do Galo, eu voltei aqui para Campinas. Eu sou daqui, minha esposa ficou aqui todo esse período, ela não foi para Belo Horizonte. Então, eu, assim que terminei meu ciclo lá, já retornei para casa, estou aqui em casa. Bacana, bacana. Valeu, Leandro. Brigadão, fique com Deus e até uma próxima. Valeu, Gustavo. Um abraço. Valeu, gente. Até mais.